Olá pessoal, tudo bem? Hoje é domingão de Páscoa, dia 5 de abril. Espero que todos vocês estejam bem. O mês de março foi um mês mais corretivo e o mês de abril já começa dando alguns sinais de que os mercados precisavam respirar um pouquinho, tomar um fôlego para começar uma nova pernada de alta. É verdade que ainda estamos vivendo aquele momento bastante tenso em relação à situação Estados Unidos, Israel e Irã, inclusive aquele ultimato de 48 horas que Trump tinha falado esses dias atrás, terminaria hoje, mas parece que tem uma notícia agora há pouco aqui, no fim da tarde, que esse período se estendeu até terça-feira. E os mercados mundiais agora começam daqui a pouco a sua abertura e vamos observar. Mas pelo lado da nossa planilha semanal aqui, a gente já vem falando que o mercado já estava pelo menos tentando se recuperar, minimamente se recuperar. E isso se mostra na nossa planilha. Olha só, esta semana, a primeira semana do mês de abril, já os estudos aqui para o dia 6 ao dia 10, nós temos 26 ativos, pessoal. 13 pelo gráfico diário e mais 13 pelo gráfico semanal. Isso mostra para nós que o mercado fez um período de impulsão que durou até o finzinho de fevereiro, comecinho de março, fez o mês de março uma correção necessária e agora começa a retomar a sua pernada de alta. E vocês vão observar isso nos ativos que nós separamos para hoje. Então, destas 26 que aqui temos na planilha, eu separei 6 para nós aqui estudarmos hoje para os gráficos diário e semanal para a semana do dia 6 ao dia 10 de abril. Então, fica com a gente que hoje é domingo, é dia de boas da semana. Vamos lá. Muito bem, seja muito bem-vindo, é um prazer ter sua companhia. Eu sou o Henrique, esse é o canal VDT Invest. Aqui nós falamos de análise técnica clássica, utilizando os conceitos da teoria de Dow com o movimento dos preços aliado a alguns indicadores técnicos e usamos todos os elementos que as ferramentas da Nelogica nos proporcionam. Então, algoritmos, automatização, regras de screening, tudo que a gente pode utilizar. Então, se você gosta de materiais sobre análise técnica e uma análise mais pé no chão, aqui é o teu lugar. Convido você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e marcar a opção todos, porque toda hora que tiver um vídeo novo, o YouTube te manda a notificação e você vem participar com a gente, tá? E para você que já é inscrito há mais tempo no nosso canal, meu muito obrigado, é uma honra ter vocês como companhia. Por falar nisso, por falar nessa honra, né? Quero agradecer a todos vocês pelo nosso vídeo lá que falamos do Gurgel Trader na semana passada. Hoje, domingo de Páscoa, atingimos o número de 500 likes. Então já estávamos ali com 502, um pouco antes de começar essa gravação aqui. Então, você que estava esperando o código completo do sistema do Gurgel Trader, de compra e de venda, corre lá no vídeo depois de assistir esse aqui, porque eu deixei inteirinho lá no primeiro comentário afixado. Você vai poder copiar, colar e depois fazer seus testes. Tá legal, galera? Então, muito obrigado pela companhia de vocês, obrigado pelo desafio. Aí atingimos o nosso desafio. 502 likes, atingimos, o código está lá disponível para você baixar. Mas é claro que eu vou fazer um novo na semana que vem para a gente escrever o código e vocês entenderem todo o processo. Beleza? Mas como combinado, né? O código está lá, vai lá e copia depois. Muito bem, pessoal. Olhando então o nosso índice Bovespa, a gente consegue observar que nas últimas semanas ele fez lá um período corretivo, né? Então, mês de março ele faz um processo corretivo, lá do dia 20 para frente ele começa a fazer zigue-zagues ascendentes e ele já faz um pivô de alta, ó. Olha lá o pivôzinho de alta no Ibovespa. E agora começa a ganhar um pouquinho mais de força. Olhando pelo gráfico semanal, olha lá. Tivemos no fim de fevereiro o começo da correção e até a penúltima semana do mês de março, o período corretivo. E agora, última semana de março, primeira ali de abril, né? Passando entre os últimos dias de março e começo de abril, 2 semanas de alta. Semana passada, fechamos com 3,03 de alta. Essa última semana, 3,58% de alta. Então, isso mostra que aquela correção que a gente comentou era necessária e confirma também aquilo que a gente falou lá, ou que eu tenho falado há muito tempo. Estamos em tendência de alta, olhe sempre pelos gráficos maiores, né? Gráficos de maior tempo, olha lá. Período de correção nem chegou a tocar na média de 21, e eu comentava que se ele voltasse até a média de
até esse topo rompido aqui, ainda seria ok, tranquilo. Ó, nem isso ele fez. Ele foi buscar a região de Fibonacci dessa projeção nossa aqui e já começa a ganhar um pouco de força. Se isso continuar e se amanhã, segunda-feira, os mercados começarem a trazer compradores, pode romper esse topo e continuar a sua caminhada na alta para buscar os 195 mil pontos, que era a nossa projeção desde o ano passado, 2025. Tá bom, galera? É isso aí. Então, índice Bovespa, maravilha. Dólar, por sua vez, né? Mês de março foi um mês de repiques, né? De tentativa de levar o preço para cima, mas nas duas últimas semanas ele perde o suporte agora, e nessa última semana ele deixa bem convicto a continuação desse movimento de queda. Então, ainda assim está brigando perto dos 5,18, 5,19 ali, mas se perder essa região dos 5,19, próximo alvo 5,10. Depois caiu do 5,10, próximo alvo R$5, tá? O dólar, olhando pelo gráfico mensal, deixa eu tirar os estudos aqui. Olha só, nós temos mês caindo, janeiro caiu, fevereiro caiu, março ficou praticamente no 0 a 0, subiu 0,21 e abril já começou o mês com 0,41 de queda. Pessoal, não tem muito suporte mais, né? Se ele perder esse fundo agora aí, perdendo esse fundo, ó, esse fundo aqui é dessa região de suporte aqui atrás, ó. Perdeu essa região, ele vem buscar aqui embaixo, ó. Tá? Então, é isso que o dólar está fazendo, ó. 500 é um fundo bem importante que ele pode vir buscar nos próximos dias, tá? A tendência do dólar é de queda, apesar desses últimos dias ele ficar zigue-zagueando durante o mês de março por conta da guerra, certo? Do lado dos juros futuros, a gente também teve uma subidinha no mês de março, né, uma tensão aí, mas agora já começa abril querendo cair também, e a projeção lá para 2029 está próximo dos 13,63, né? Já estivemos em 12,6, já está em 13,6, mas veja que ele sobe sem volume, né? Então, provavelmente ele pode continuar esse movimento de queda, foi só um repique aí para poder começar a cair de novo, ó. Mês de março subiu 11% essa taxa aqui, e agora ele pode cair outra vez. O que é o DI, Henrique? É o depósito interbancário. É uma taxa que os bancos cobram entre si quando eles vão fechar negativo no dia. E por lei eles não podem fechar negativo no dia, eles têm que emprestar dinheiro. De quem que eles emprestam? De outros bancos. E aí esse DI é essa taxa que eles cobram, que acompanha bem a Selic, tá bom? Vamos nessa. Boi, pessoal, boi futuro. Deu uma bela pernada de alta, agora já está um pouco esticado, ó, inclusive ele já ganhou um pouco de preço, o volume já caiu um pouquinho. É necessário que a gente espere agora um retorno à média do boi, porque ele já saiu daquela região de fundo que ficou desde 2025 até o comecinho desse ano, começou a subir, faz o primeiro pivô de alta e pode vir buscar essa região aqui, ó. Até já chegou, ó. Tá próximo a romper esse topinho aqui, tá vendo? Se ele bater aqui e fizer um recuo, eu gostaria que ele voltasse lá na média de 9 do semanal, ou na 21 do diário. E aí ia ficar bastante interessante para nós pegarmos a próxima pernada. Já o caso do milho, tentou bater, fez o movimento que eu falei do boi, ó, bateu e voltou. E agora está brigando aqui. O que acontece com o milho, pessoal? Está sobrando milho, né? A nossa safra sempre é recorde. Não tem, inclusive, armazenamento para poder comportar toda a nossa safra. A estimativa aí é que nós temos 68% só armazenado. Os outros 39% está tudo jogado por aí, está tudo fora dos silos, né? Então, inclusive, pode perder alguma coisa no futuro, aí, de tanto que tem milho, tá? Então, milho, por enquanto, é queda, né? Fez um 1, 2, 3 de venda aqui algumas semanas atrás, não tinha rompido na semana passada. Essa última semana, deixa eu ver se ele rompeu, 71,25, 71,25, não perdeu, mas ainda assim deixa um candle vendedor. Se perdeu 71,25, volta a cair mais um pouquinho. Essa é a realidade do milho nesse momento. E o café começa a fazer zigue-zagues descendentes, no gráfico diário já fez pivô de baixa, no semanal também fez um pivô de baixa, e o rumo agora do café é voltar próximo desta região, dos 292,47. Só que nós não vamos sentir na gôndola, galera, pode ter certeza disso. Nós seremos os últimos a perceber essa movimentação, tá? Para terminar aqui, Petrobras fez uma pernada de alta na última semana, no último mês, né? E agora, comecinho de abril, volta a fazer uma correção. Conforme forem os movimentos mais tensos aí, em relação a essa situação do Trump, desse ultimato, que terminaria hoje, agora foi para até terça-feira, né?
pode ser que o petróleo suba de preço porque está diretamente ligado ao Estreito de Hormuz lá e a passagem dos navios petroleiros, né? Então, conforme for essa situação, o petróleo daqui a pouco vai abrir, a gente pode ver na manhã Petrobras abrindo com gap de alta também, se o petróleo voltar a subir, tá? Em compensação, a Vale, nessa última semana, deu um movimento mais positivo, encostou na média de 21 períodos do gráfico semanal e começa a ganhar um pouco mais de força. Então, a Vale também, movimento de explosão, fez um topo histórico, volta a fazer correção e agora todos os nossos indicadores técnicos nos mostram que a Vale já veio buscar a correção necessária. Olha só, estocástico lento lá na região da sobrevenda, índice de força relativa nem chegou a perder os 50%, já ganhou força de novo. Vamos ver se está entrando volume. Ó, o volume já foi, pessoal. O dinheiro já entrou na Vale e o preço ainda não. Ó. Pode ver que a correção foi menor e aqui a correção foi maior. Então, a Vale está recebendo ali capital estrangeiro e nosso também aqui brasileiro, tá? Mas é possível que a Vale dê uma nova perna, certo? Parte inicial aqui vista rapidamente. Vamos então agora aos nossos ativos da planilha semanal. Como eu comentei com vocês, para essa semana, você que já é assinante, recebeu um e-mail aí agora, um pouquinho agora no fim da tarde, que a planilha já está pronta. São 26 ativos por enquanto, tá? Porque ainda tem os ativos do gráfico mensal que eu vou terminar as análises, mas nós temos 13 pelo gráfico diário e 13 pelo gráfico semanal. E eu separei aqui 3 de cada para vocês analisarem com a gente. Se você quiser ter acesso a essa planilha completa, com todas as informações, tudo detalhadinho, entra no site lá agora, pessoal, vdtinvest.com.br, procure a opção planos aqui na parte de cima, ó, e você vai ter já a explicação de como é que funciona. Clicando aqui, você se cadastra no site, depois você faz o acesso lá. Recomendo fortemente que você assista ao treinamento, que está no primeiro card, depois que você acessar ali, chamado Primeiros Passos. Lá a gente fala de calibração de plataforma, uso das médias, filtro de ativos em tendência. Criamos um código inicial para prepararmos uma regra de cor, para você ter contato com o editor de estratégia, para você se ambientar em todo esse mundo da Nelogica, tá? Depois que você terminar o curso, que é gratuito, você volta ali, clica no cardzinho da assinatura da planilha, já faz a assinatura e você vai ter acesso ainda hoje, tá? Então entra lá, vdtinvest.com.br, procura a opção planos aqui em cima e é só clicar aqui, ó, assine já. Rapidamente você vai ver um vídeo de 1 minuto e pouco e vem aqui em Acesse Agora para você fazer o teu cadastro. Rápido, fácil, tranquilo, sem burocracia, tudo rapidinho, tá? E esse site vai passar por reformulação ainda esse ano, vai ficar muito mais rápido, muito mais fácil. A planilha vai ficar totalmente interna lá, vai ficar ó, sensacional. Galera, vai ficar bom. O negócio está ficando cada dia mais fácil de fazer ali com inteligências artificiais, né? Para criar site, sistema, está ficando muito interessante. Bom, direto então para a nossa planilha, separei aqui 3 ativos para o gráfico diário, 3 ativos para o gráfico semanal, para a gente estudar inicialmente, né? A gente primeiro faz o estudo do movimento do preço, identifica pontos de oportunidade para que você, caso queira, está começando a estudar agora, está começando a entender esse movimento de preços, faz as operações no simulado, para que você possa entender esse movimento, tá? Mais do que fazer as operações, não é isso que a gente fala aqui. A ideia é a gente entender o movimento do preço. E aí você vai entendendo como é que ele se comporta, independente de notícia. É o gráfico que vai mandar. Poxa, então entendi que o movimento faz assim, assado, tal, o Henrique fala desse jeito, ponto de entrada aqui, ponto de stop lá, alvo 1, 2 e 3. Beleza, entendi. Tá aí, nós temos bons resultados aqui ao longo do ano passado, fomos aí quase 70% de operações no alvo, pessoal. Então, tá muito legal o nosso sistema, tá? Bom, vamos direto então para os nossos ativos. Primeiro ativo do gráfico diário, Banco do Brasil Seguridade. Nós falamos dele ontem, BBSE3. Quem estava com a gente no nosso bate-papo ao vivo ontem, viu a gente comentar que Banco do Brasil faz uma pernada de alta, depois no mês de janeiro, fevereiro ali, começou a subir e volta a cair, um gap de baixa inclusive, e depois ele começa a ganhar um pouquinho de força. Ó. Nesta última semana, ele começa a ganhar um pouquinho mais de volume, né, na terça e quarta-feira, depois deixou um belo de um candle na quinta, um candle comprador engolfando o candle da quarta, ó.
quinta-feira antes da sexta-feira santa, engolfando o anterior. E isso no semanal, olha só que legal, ele também já está partindo da média de 9 períodos. Então, no gráfico diário é uma operação um pouquinho mais curta, mas aproveitando esse engolfo de alta aqui. E se romper esse topinho aqui, pivôzinho de alta, né? Ele faz um novo pivô. Então, entrada em Banco do Brasil Seguridade, pessoal, está lá em R$ 35,49, 1 centavo acima da máxima da quinta-feira. Está aqui, ó, 35,48, 1 centavo acima dela, tá? O stop está em 34,48, é um stop de 2,85%, é bem curtinho, para que nós possamos pegar um alvo um pouquinho maior aí, pelo menos 2 vezes para 1, tá? Primeiro alvo, então, de Banco do Brasil Seguridade, 35,58. Segundo alvo, 36,60. E o terceiro e definitivo alvo, 37,07. Por que eu falo terceiro e definitivo, pessoal? Porque nós estamos vivendo um momento de tensão, apesar do mercado mostrar para nós que ele já fez a correção necessária e possivelmente ter uma nova pernada de alta, quanto menor o tempo que nós ficarmos expostos ao risco, melhor. Então, colocou o alvo ali, por que eu coloco o alvo 1, 2 e 3? Porque vamos supor que você compre lá um lote de 300 ações. No primeiro alvo você vende 100, no segundo alvo você vende mais 100 e no terceiro alvo você vende o último lote de 100. Pronto, você já diminui o risco a cada parcial, você vai diminuindo o risco na operação. No terceiro alvo você traz todo o retorno completo, põe esse capital no teu bolso, fica líquido, ou seja, deixa esse dinheiro disponível na sua conta da corretora para a semana que vem buscarmos um novo ativo, tá? Sempre entendendo que o movimento vai fazer expansão e retração, expansão e retração. E nós vamos pegar sempre o movimento quando ele volta, identificando uma tendência de alta, fez a primeira pernada, voltou, é lá que nós vamos buscar a nossa entrada. Lógico, tem um monte de fator que a gente analisa, mas é sempre nesse movimento aí de zigue-zague, tá bom? Então, primeiro ativo, Banco do Brasil Seguridade. É uma operação de curto prazo, pessoal, é rapidíssimo, tá? É tiro rápido. Apesar de ser gráfico diário, é curto prazo ainda. Segundo ativo, galera, setor de energia, EG3. E observem como o movimento dos gráficos aqui está muito similar. Ó, Banco do Brasil teve uma queda, ficou brigando numa região abaixo das médias, deixa um candle de convicção acima das médias, a gente procura a entrada. EG3, mesma coisa, ó. Inicialmente uma pernada, volta a cair, ficou brigando abaixo das médias. Olha só o candle de quinta-feira, engolfo de alta também, já com o cruzamento da média de 9, de 21. Claro que a gente não olha só isso, né? A gente olha também, principalmente, o gráfico semanal. Ó. Olha a correção no semanal. Deixou um candle comprador, rompimento da máxima a gente compra. Só que nós vamos colocar no diário, por quê? Para ficar com o nosso stop mais curto e também o tempo de operação mais curto. Então, EG3... entrada R$ 33,72, 1 centavinho acima da máxima da quinta. O stop da EG3 está em 32,05 e o setor de energia está bom, tá? Para quem é assinante da planilha aí, vocês vão ver que tem vários ativos do setor de energia. Então, é um setor forte na nossa bolsa, né? Defensivo, inclusive. Quando eles começam a dar sinais, todos eles vão juntos, tá? Então, stop 32,05, primeiro alvo 34,66, segundo alvo 35,19, terceiro e definitivo alvo 35,89. É um stop de 4 alguma coisa por cento para buscarmos um tiro curto aí em EG, tá? 6,5%. Galera, bateu no alvo, liquida e vamos embora para deixar a fatura, né, pronta para a próxima semana, certo? Não comece a ficar, não, eu vou segurar até morrer. Alvo é alvo, a gente tira o nosso alvo, põe no bolso e acabou. Terceiro ativo gráfico diário, galera. Falamos desse ativo ontem, aqui no nosso Sábado em Ação. PRNR3 Priner. Olha lá, como que fez a movimentação? Impulsão da Priner, volta a fazer uma correção no gráfico diário, encosta na média de 80, começa a subidinha. Na quinta-feira, engolfo de alta e fechamento acima das médias, tá? Olha lá, ó, engolfando. E olha o semanal, que coisa linda. Olha lá, correção de semanal, pernada de alta, 5 semanas corretivas, candle de impulsão, deixando para nós aí, inclusive, o nosso VDT Swing sinalizando uma possível entrada no semanal, tá? Isso quer dizer o quê? Rompeu, continua a movimentação de alta. Porém, a nossa entrada se faz pelo gráfico diário
para que a gente possa deixar o stop mais curto e o alvo também, né, uma operação de menor prazo aí, tá bom? Para não correr tanto risco assim. Entrada em Pioneer, pessoal, R$ 20,21, máxima da semana passada, mais um tick, né? Máxima da quinta-feira, mais um tick, mais um centavo. Então, 20,21. O stop, R$ 19,08, 19,08, é um stop de 5%. O primeiro alvo está em R$ 20,67. O segundo alvo está em R$ 21,42 e o terceiro alvo está em R$ 22,09, tá? Então, quando a gente fala desses alvos aqui, muitas vezes o pessoal pergunta assim, Henrique, mas da onde você tira esses alvos, né? O que é esse alvo que você fala? Não sou eu que tiro, tá, pessoal? Isso aí é o próprio ativo que nos mostra. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que a gente começa a analisar os ativos pelo que ele já fez no passado. Então a gente olha para o que aconteceu no passado e depois a gente começa a avaliar e buscar os alvos, tá? Então não é assim do nada que a gente tira, certo? Ah, Henrique, de onde você pega isso? Pego do próprio ativo. Ele que vai me dizer, tá? E esses estudos todos, pessoal, a gente faz, inclusive, é uma questão de continuidade, né? Estudos contínuos. E toda terça e quinta-feira a gente tem encontros na parte da manhã, ao vivo, às 10 horas da manhã, a partir das 10 da manhã até às 11h30, no nosso Conexão VDT Invest. O nosso Conexão é um espaço para que a gente possa estudar. Então a gente fala de análise técnica, fala de automatização, eu passo testes para o pessoal fazer lá de algoritmos que eu estou desenvolvendo. Então, para quem faz parte do Conexão, tem os algoritmos de forma antecipada para testar. Tem a comunidade lá no WhatsApp, que eu também falo com eles, mas quem está no Conexão recebe primeiro. E a gente fala de opções, fala de estratégia de opções, quer dizer, é um espaço de contínuo aprendizado e melhoramento da análise, tá bom? Quando acontece a operação, a gente faz a operação. Quando não acontece, a gente estuda. Então, se você quiser participar, todas as terças e quintas, das 10 até as 11h30 da manhã, o link está aqui na descrição. E como vocês estão vendo aqui, ó, custa menos do que uma pizza por mês, pessoal. 75 pila. É só para ajudar a gente a pagar aqui a plataforma. Tá bom? Beleza? Então tá lá, Conexão VDT Invest, terças e quintas, das 10 às 11h30. A gente acompanha a abertura do Ibovespa, acompanha a abertura do mercado americano, faz estudo, faz análise. Se tiver operação, fazemos juntos também. Tá bom? Combinado? E assim continuamos. Bom, vamos para o gráfico semanal, que nós temos 3 também oportunidades interessantes para a semana. Inclusive, são aquelas oportunidades que podem dar uma pernada mais longa, né? Quando eu falo pernada mais longa, subentenda resultados melhores, que é lá que está o dinheiro, no gráfico semanal. Primeira oportunidade, então, anota aí, pessoal. Banco ABCB4. Olha o que aconteceu no Banco ABCB4. Pernada de alta, correção na média de 21, igual aconteceu aqui, lá no mês de setembro de 2025, igual aconteceu aqui em julho de 2025, e aqui foi quando ele deu a primeira pancada, ó, foi lá em abril de 2025. Ó, então, depois do mês de abril, ele veio tocar uma vez, 2 vezes, esta é a terceira vez. Faz 1 ano que ele tocou a primeira vez lá. Então, agora que ele veio testar a 21, no gráfico semanal, a gente já observa os nossos apoios aqui, ó, estocástico lento lá na região de sobrevenda, que é exatamente onde ele estava aqui quando ele veio buscar essa 21, depois aqui também quando ele veio buscar essa 21, tá? Então, região de sobrevenda do estocástico, e o IFR veio buscar, nem chegou a tocar na linha de 50, ó, já ganhou força de novo. E para colaborar, ou para corroborar, o nosso VDT Swing também dando condição de entrada aqui. Deixa eu ver se o Cristão Einstein tá. Não, não tá. Ainda não, tá? Então, ABCB4, galera, essa sim é uma operação de maior prazo, e essa aqui está nos dando oportunidades ao longo de vários anos, aí nos últimos anos, boas oportunidades. Ninguém fala muito desse ativo, mas a gente tem colocado na nossa planilha. Entrada, então, em Banco ABC, R$ 26,54, que é um centavinho acima da máxima da semana passada. O stop, R$ 24,84, 6,4% de stop de risco. Primeiro alvo, R$ 28,17. Segundo alvo, R$ 28,65. Terceiro e definitivo alvo para encerrar a operação em R$ 29,85. Retorno de 12,5% para nós buscarmos aí nessa operação, tá?
Só um lembrete para vocês, quando a gente fala de gráficos maiores, né? No mês passado, mês de março, nós fizemos uma operação em Petrobras. E a Petrobras, nós fizemos a operação no gráfico mensal. E nós pegamos a Petrobras, pessoal, neste rompimento aqui, ó, do mês de fevereiro, ó. Tá? A gente viu uma movimentação de Petrobras, janeiro foi bem, fevereiro foi bem, entrando volume. Quando a gente viu a primeira notícia sobre a questão da invasão lá no Irã e tal, imaginei, bom, o petróleo vai subir, a tendência é alta, já rompeu o topo anterior, rompimento da máxima tem uma entrada. Olha lá o que aconteceu, em um mês a gente pegou o nosso alvo aí, menos de um mês, foram 18 pregões. E essa operação trouxe para nós 25% de retorno, em pouquíssimo tempo, de uma forma muito tranquila, tá? Pelo gráfico mensal. Bateu aqui, comprou, bateu lá, vendeu e agora abriu, já começa fazendo um pouquinho de repique, tá? Então, só para vocês observarem a força dos gráficos mensais, os gráficos maiores, tá? Então, ABCB4 é o primeiro aí. Segundo ativo, AURI3. Olha só que movimento interessante que está fazendo a AURI3. É um movimento que aconteceu de forma muito semelhante em alguns ativos do setor de educação. Então, quem é assinante aí, na semana passada vocês viram que estava a SER3, né? A SER Educa. E ela estava muito parecido com esse movimento aqui, ó, brigando com a média de 400. Lembram-se disso? SER Educa, IDUC 3, e tinha mais uma que estava nessa mesma condição. Não sei se era Cruzeiro do Sul. Eu sei que eram 3 do setor de educação. Olha lá. Bateu na 400, voltou. Bateu na 400, voltou. Bateu na 400, voltou. Aqui não chegou a tocar na 400, mas ficou ali na resistência. Esta última semana rompe essa região aqui, ó, de resistência. Com um candle legal, um candle de convicção, pessoal. Com chegada de volume. Não está grande ainda, mas já está chegando o volume, ó. Já está maior que a semana anterior. Então, rompimento da máxima sugere para nós a continuação dessa movimentação de alta. Com a probabilidade de chegar aonde? Nessa região de alvo aqui, ó. Aqui é uma média de 400 semanas também. Então, nós temos que considerar como um alvo, tá? Então, nossa entradinha está onde aqui nesta AURI3? R$ 12,58, um centavinho acima da máxima da semana passada. O stop está em R$ 11,75, 6,6%. Primeiro alvo, R$ 12,99. Segundo alvo, R$ 13,27. Terceiro e definitivo alvo, R$ 14,40, um pouquinho abaixo desta média de 400 períodos, ó, que está em 14,45, tá? Então, para evitar que a gente bata e volte, bateu no 14,40, você encerra essa operação e ela vai trazer para você 14,47%, quase 14,5%. Tá excelente para uma pernada de alta, né? A gente, como diz o professor Eduardo Becker, né? Aliás, um abraço para ele. Tem vídeo falando sobre ele aqui semana passada. Ele fala o seguinte: o trader, ele vive de pedaços, né? Então você pega um pedaço de uma pernada, põe no bolso. Pega outro pedaço, põe no bolso. Então, de pedaço em pedaço, você vai construindo o seu patrimônio. Então, você pega um pedaço da pernada, espera corrigir. Pega outro pedaço da pernada, espera corrigir. Liberou espaço, pega outro pedaço da pernada e depois espera corrigir. E assim a gente vai tirando os nossos pedaços, e vai montando o nosso capital, tá? Então veja como é uma média bastante importante, ó, que bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui. Olha só quantos toques nessa média de 400 e agora que ela deixou a cabecinha para fora. Então assim, tem que ser cirúrgico, pessoal. Bateu, saiu, tá? Não fique esperando, beleza? Vamos para o terceiro ativo. Já falamos da ABC, falamos da Auri e vamos falar de um outro ativo aqui que praticamente não apareceu na nossa planilha ainda, mas vai aparecer agora. Pine 4, mesmo tipo de movimento, impulsão grande desde lá do ano passado, de abril de 2025 até agora fevereiro de 2026, volta a fazer uma correção bastante profunda. Na semana passada, ele até tinha deixado um candle ainda fechando acima da máxima, tal, mas sem muito volume. Esta semana ele já começa a dar mais sinais, ó. Partindo da 21, da 9, e agora o nosso algoritmo VDT Swing, ó, também identificou um potencial de uma nova pernadinha de alta. Olha aqui atrás, pessoal, aqui, ó, em abril do ano passado, maio, ó, ele indicou essa operação em Pine 4. Olha quanto rendeu isso aqui até o pico, ó, 200%. Teoricamente, se você tivesse feito automaticamente, ele sairia aqui.
com 135, mas o pico foi 200. E agora ele sinaliza outra vez. Então, eu estou trazendo ele para a gente poder acompanhar pelo nosso sistema VDT Swing. Entrada, então, em Pine, pessoal, rompimento da máxima, né? Sempre. R$ 14,11. Stop, R$ 12,29. Primeiro alvo, R$ 14,99. Segundo alvo, R$ 15,93. Terceiro e definitivo alvo, esse é para buscar uma pernada maior, R$ 19,16. Essa operação, chegando lá no 19,16, 35% de retorno. Tá? Essa é para buscar alvo mais longo. Gráfico semanal, a gente sempre vai buscar um alvo um pouquinho maior. Mas o ideal é que você vá fazendo as parciais e vá colocando o teu stop mais próximo do preço. A gente vai acompanhando isso ao longo da semana e na planilha os assinantes vão verificar que a gente vai colocando ali, ó, comprou, atingiu o alvo, muda o stop para tal lugar, né? Isso a gente vai fazendo e vocês, assinantes, podem acompanhar. Muito bem, semana mais recheada. Semana passada não tivemos o boas da semana, porque nós tínhamos apenas 3 ativos só na planilha, mas mesmo assim foi uma semana boa, porque todos eles deram entrada. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Semana passada foram poucos ativos, porque ficaram disponíveis para os assinantes apenas, né? Não ficou disponível aqui no boas. Mas quando tem uma gama maior, né? Um sortimento aí maior, a gente traz para vocês, ó. Então, observem que a semana passada foram poucos ativos, ó. Foram 2 ações e 5 fundos, e 4 fundos, ó. Todos eles comprados, inclusive com ativos atingindo o alvo. No semanal foram 3 ações e 4 fundos, mas ó, mesmo assim todos eles praticamente indo para os alvos, tá? Então, quando nós temos uma quantidade maior, é lógico que eu faço aquela seleção e trago aqui para o boas. Quando não temos, eu deixo exclusivo para os assinantes. Por isso, torne-se assinante ainda hoje para você ter acesso a tudo, certo? Bom, galera, como a gente comentou no comecinho, vamos entender como é que está o movimento do mercado. Daqui a pouco, mais à noite, abre-se a cotação do petróleo, das commodities, então vamos ficar atento a essa situação do Estreito de Hormuz, que é o lado mais sensível nesse momento. Se o mercado começar a dar sinais de uma outra tensão, todo esse movimento que a gente já estudou aqui pode mudar rapidamente. Certo? Então, vamos ficar atento. A entrada é somente no rompimento, principalmente para que você não antecipe operações e possa se frustrar, tá? Então, se o mercado abrir todo enviesado para baixo, ele não vai romper aquele topo da semana passada. Então, ele inviabiliza a nossa entrada. E é justamente isso que nós temos que aprender a ter a paciência e critério. Só vou entrar se romper aquela região. Se não romper, eu não faço nada. E tá tudo bem, faz parte também. Tá legal? Então, muito critério, muito cuidado. Você que faz day trade e gosta de ficar apertando o botão aí no mini índice às 9 da manhã, espere o primeiro movimento. Normalmente o mercado vai andar mais forte a partir das 10 horas, 10h15, quando abre o índice Bovespa, as ações que montam, né, que formam a composição do índice lá. E aí o BOVA11 vai guiar o mini índice futuro. Então tenham paciência, pessoal. Não coloquem tudo a perder nos primeiros 15, 20 minutos. Vai para frente da tela lá para as 10 para as 10 da manhã. Não tem necessidade de ficar apertando o botão antes da hora, tá? Você que vai fazer swing trade, entendeu que esses ativos aqui estão adequados a você, coloca a tua ordem lá no rompimento, espera abrir o mercado às 10 horas, coloca a tua ordem, espera o mercado andar. O mercado pegou a tua ordem, qual é a primeira providência que você vai tomar? Colocar o teu stop. É a primeira e a única providência urgente. Colocar teu stop. Os alvos você pode colocar depois, mas o stop é imediato. Por quê? Porque essa volatilidade do mercado pode trazer movimentos mais bruscos. E o stop é proteção, tá bom? Proteção. Feito isso, vocês vão ter mais tranquilidade para fazer as operações, tá? Ao longo da semana a gente se encontra, vamos falar mais sobre automatização, vamos falar mais sobre estratégias, vamos falar mais sobre opções. Você que gosta de comentar sobre tudo isso também, comenta aqui o que você acha. Tem os links aqui na descrição, pessoal, do Conexão VDT Invest, que é esse espaço de estudo, da nossa comunidade lá no WhatsApp também está aqui, porque lá eu mando bastante coisa também. Então, tem vários pontos de contato. Tem o nosso Instagram, vai lá no Instagram também, acompanha a gente no VDT_Invest, para que você possa ver outras coisas que não aparecem aqui. E, claro, para você assinar todos os nossos serviços, vai lá no vdtinvest.com.br. Combinado?
Então, uma ótima semana para vocês. Espero que vocês tenham passado um domingo de Páscoa excelente aí em família, né? Em observação, em oração, em reflexão, para que tudo possa ficar melhor daqui para frente, né, pessoal? Estamos precisando que esses líderes mundiais sentem à mesa e resolvam esse conflito, porque não dá para ficar cada hora uma guerra diferente, né? E nós temos política esse ano ainda, vai ser pior. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Uma feliz Páscoa, um ótimo término de domingo aí para vocês. A gente se encontra ao longo da semana. Muita paz, muita saúde e muita prosperidade. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.